ensaiei meu golpe o mês inteiro. Montei bomba e estopim, gastei tudo em explosivo, sem cartão corporativo, e ele jurou guerrear por mim. Minha tenda estava tão bonita, era tudo pro meu mito, o prê, ai prê. Em assoalho tão chinfrim, eu dormi o mês inteiro e ele jurou guerrear por mim. Mas chegou quebra-pau no Congresso Nacional e ele não guerreou. Eu chorei, na papuda eu chorei. Não pensei que mentia esse mito que eu tanto amei. Mas chegou os PM mal, miau, miau, miau. E ele não se importou. Eu chorei, na papuda eu chorei. Não pensei que mentia esse mito que eu tanto amei. Vi que a democracia é uma coisa onde existe lei. Miau, 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 miau. Olá pessoal, uma boa tarde para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Para que não esqueçamos do triste passado e venhamos abaixar a guarda. Venha a contagem progressiva. Já passaram 18 dias da saída do autoritarismo e da entrada da democracia. Antes que esqueçam, peço que dê o like ou dislike. E se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora. E aperte no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E nos ajude a divulgar o nosso canal compartilhando os vídeos. Por favor, deixe o seu comentário e dê sua opinião sobre o conteúdo do vídeo. O assunto que estarei trazendo hoje é: prisão de Bolsonaro neste momento seria um erro, mas inelegibilidade pode ser decretada antes, avalia um ministro do STF. Meu comentário. Quero trazer essa notícia e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico sobre o assunto, que é: a prisão de Bolsonaro tumultuaria ainda mais o cenário nacional. Porém, se ele voltar a insuflar atos golpistas, a medida poderá ser inevitável. Gente, todos nós sabemos que hoje as ameaças à nossa democracia chegaram ao ápice, tendo em vista que desde que Jair Bolsonaro entrou para a política e como deputado federal, ele já fazia declarações contra a democracia e, quando assumiu o governo, intensificou e usou o poder da caneta para isso. E se deve ao fator da impunidade que sempre se perpetuou no Brasil, e principalmente a Jair Bolsonaro. E afinal, quem é o protagonista principal dos ataques à democracia e o terrorismo no país hoje? Outra pergunta: quem protagonizou
um plano terrorista quando ainda estava no Exército Brasileiro em reivindicação de melhores salários? Vejam vídeo, áudio. STM fez vista grossa a planos terroristas de Bolsonaro nos anos 1980. Quero trazer esta notícia que foi postada pelo jornal Consultor Jurídico, que tem por título: STM fez vista grossa a planos terroristas de Bolsonaro nos anos 1980. Ouçam o áudio. Nos anos 1980. 16 de junho de 1988. Por 9 votos e 4, o então capitão do Exército Jair Messias Bolsonaro é absolvido pelo Superior Tribunal Militar, STM. 5 meses antes, em janeiro, um Conselho de Justificação do Exército considerara culpado, por 3-0, por ter tido conduta irregular e praticado atos que afetam a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. O julgamento era sobre o plano, revelado meses antes desse julgamento pela revista Veja, de explodir bombas em quartéis em protesto por melhores salários no Exército. Bolsonaro negou participação. O drama e a fama começam com a publicação, em 1986, de um artigo assinado por Bolsonaro, até então um cabo do Exército conhecido internamente mais pela sua disposição física, daí o apelido de Cavalão entre os pares. Fonte da revista Veja, ganha espaço na publicação para publicar um artigo em que reclama dos salários e critica o então ministro do Exército, General Leônidas Pires Gonçalves. Por causa do artigo, Bolsonaro foi punido com 15 dias de prisão disciplinar. Mas o escândalo maior veio um ano depois, quando a mesma revista se viu obrigada a publicar uma reportagem sobre um plano de explodir bombas em quartéis, que provavelmente teria sido revelado pelo próprio Bolsonaro. Como se tratava de ameaça terrorista, a edição e a reportagem da revista temiam ser consideradas cúmplices de uma possível tragédia. Para o jornalista Luiz Maclouf Carvalho, que recebeu um arquivo de áudio com 5 horas do julgamento do STM, foi o ponto de partida para ele escrever o livro, lançado em 2019, O Cadete e o Capitão, editora Todavia. É o ápice do drama dos quase 15 anos de carreira de Bolsonaro no Exército. A absolvição, que aconteceu 6 meses antes do atual presidente sair do Exército e entrar para a política, teve repercussão em jornais e revistas da época. Mas os documentos eram reservados e o julgamento, secreto, sem acesso da imprensa. Com acesso ao áudio do julgamento mais de 3 décadas depois, Maclouf destrincha as mais de 700 páginas de documentos e 5 horas do julgamento. Analisa 2 laudos que atestavam que Bolsonaro foi autor de croquis que explicavam o plano das bombas à Veja e as alegações da defesa de Bolsonaro. Em entrevista ao Estadão e ao portal G1, Maclouf disse que o capitão foi beneficiado por um espírito de corpo militar e por uma hostilidade à imprensa, na época da transição democrática, por uma maioria de ministros indicados ainda na ditadura. Os muitos depoimentos de Bolsonaro e das testemunhas de defesa, que foram seus comandantes, indicam que ele já reclamava com frequência do soldo baixo. Um coronel diz que ele reclamava tanto que chegou a ser incômodo, ninguém queria nem ouvir. Acho que o descontentamento levou ao artigo, em 1986. Na época foi um artigo atrevido, que desrespeitou a hierarquia. Ele foi punido. Também ganhou seus 15 minutos de fama, mas alguns meses depois já não se falava mais isso, diz o jornalista. Depois do artigo, ele volta a ser militar como outro qualquer. Com a diferença que ficou famoso nos quartéis. Mais tarde, no julgamento, um ministro diz que aquela fotografiazinha do artigo da Veja virou a cabeça dele, o tornou vaidoso. Pode ser que da prisão para frente ele tenha passado a considerar isso. Mas nada teria acontecido se não fosse o plano da bomba. Mais de um ano depois. E complementa, internamente, a oficialidade se mexeu. Ele realmente ganhou fama para boa parte de oficiais de todas as patentes, pela quebra de hierarquia. O Bolsonaro chegou ao STM com uma condenação anterior de 3-0 e com aval de mérito do ministro do Exército. Minha pergunta é, como isso mudou? Eu tento mostrar os elementos.
Uma entrevista com o presidente sobre isso hoje seria relevante. O Newton Cruz, general que o defendeu na época, foi lá e atuou para ajudar? O Figueiredo, general e ex-presidente na ditadura militar, também? São partes da história que eu espero que um dia venham à luz. Mas é a única explicação possível que os áudios me levam. É evidente que esse episódio só veio deixar Bolsonaro famoso e prepará-lo para a política, que teve uma carreira política prodigiosa, com apoio de milícias e 2 chefes da contraversão Jogos de Azar do Rio de Janeiro, e pautou a sua política com ataques à democracia, com uma ideologia beligerante, autoritarista do nazifascismo, bem como, quando era deputado federal, foi questionado por repórter se fosse eleito decretaria ditadura, e ele respondeu na mesma hora. Veja o vídeo. Bolsonaro disse que fecharia o Congresso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, não deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo, né? Não eu marginal, marginais outros junto comigo. Fico feliz. Fora isso, vamos ficando não vamos chegar a lugar nenhum. E a cúpula está aí. Todo mundo viajando para o exterior com um salário de 5 mil reais líquido por mês. Eu não consigo nem ir para o Paraguai xará com o meu salário. Não dá. Jair Bolsonaro, que chegou ao poder em 2018 através do voto popular, porém todos nós sabemos que além da leniência das instituições democráticas do Brasil, que cooperou com a vitória de Bolsonaro, quando fecharam um acordão para tirar e evitar que o PT voltasse ao poder, e só conseguiram no tapetão, pois pelas urnas jamais tirariam, tendo que enfrentar o então presidente Lula. Jair Bolsonaro foi investigado pelo TSE pelo uso de disparo de fake news pelo WhatsApp, que foi financiado por empresários inescrupulosos, que contratou a mesma empresa que fez a campanha de Trump nos Estados Unidos, que lhe deu a vitória e que ajudou na vitória da eleição de 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Processo que tinha o ministro Alexandre de Moraes, como foi julgado pelo TSE, foi rejeitado a cassação da chapa de Bolsonaro, Mourão, por unanimidade, mesmo tendo prova da existência de disparo de fake news. Veja o vídeo. Alexandre de Moraes. Quem disparar fake news em 2022 será caçado e preso. Não houve disparo em massa? Houve disparo em massa. Há gabinete de ódio. Foi dito na tribuna por um dos advogados, em momento algum se falou em gabinete do ódio. Há gabinete do ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos por opositores políticos. Foi um ministro de Estado que disse:
Aqui do lado é o gabinete do ódio, só ficam produzindo notícias e criando confusão pro governo. Então, nós não podemos confundir a neutralidade da justiça. Justiça é cega com tolice. Justiça eleitoral não é tola. Nós podemos absolver por falta de provas, mas nós sabemos o que ocorreu. Nós sabemos o que veio ocorrendo. Nós não podemos criar um precedente. Olha, tudo que foi feito, vamos passar o pano, porque essas milícias digitais continuam se preparando para disseminar o ódio, conspiração, medo, para influenciar eleições, para destruir a democracia. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas irão para a cadeia por atentar contra. Como nós vimos, Jair Bolsonaro usou e abusou das fake news e também usou e abusou do uso da máquina pública. Bolsonaro gastou pelo menos 68 bilhões na compra de votos nas eleições de 2022 e até agora não foi responsabilizado por nada disso. Voltando ao assunto principal, prisão de Bolsonaro neste momento seria um erro, mas inelegibilidade pode ser decretada antes, avalia o ministro do STF. Gente, eu quero trazer mais uma notícia, desta feita postado pela TV 247, que tem por título: prisão de Bolsonaro neste momento seria um erro, mas inelegibilidade pode ser decretada antes, avalia um ministro do STF. Prisão de Bolsonaro tumultuaria ainda mais o cenário nacional. Porém, se ele voltar a insuflar atos golpistas e medidas, poderá ser inevitável. Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, ouvido por Megali, do jornal Globo, afirma que seria um erro decretar a prisão de Jair Bolsonaro, PL, neste momento. A avaliação é de que tal medida poderia tensionar ainda mais o cenário nacional no âmbito social e político. Por isso, os magistrados afirmam que o ministro Alexandre de Moraes, que conduz as investigações da relação de Bolsonaro com atos terroristas de 8 de janeiro, não deve tomar ainda uma medida tão dura. Meu comentário. Gente, quando o ministro do STF são ouvidos pela jornalista da Globo, Bela Megali, e afirmam que seria um erro decretar a prisão de Jair Bolsonaro, PL, neste momento, e fazem uma avaliação do que uma prisão dele nesse momento poderia tensionar mais a situação no âmbito social e político. Eu quero dar minha singela opinião. Primeiro, eu não acho que seria um erro a prisão preventiva de Bolsonaro agora, assim como prendeu o seu ministro Anderson Torres. Pelo contrário, acho que estão cometendo os mesmos erros que cometeram com Jair Bolsonaro durante esses 4 anos. Bolsonaro sempre fez pressão e ameaças e abusando do poder da sua caneta. E isso tem provocado temor nas instituições
e conseguiu chegar até agora sem ser punido, nem ele e nem seus filhos. Antes, ele só ameaçava com seus seguidores, agora chegaram às vias de fato. Bolsonaro agora é um cidadão comum, não tem foro privilegiado. Bolsonaro hoje é solto, é uma ameaça à democracia. Essa alegação de que prendê-lo pode agravar a situação da ordem pública não procede, pois ele ficar solto, o sentimento de impunidade será maior, tanto dele como de seus seguidores que estão soltos ainda e outro. Ele pode obstruir provas e continuar a insuflar os seus seguidores, como ele fez agora, recentemente, que postou um vídeo deixando dúvidas na eleição. Veja o vídeo. Os ministros também salientam que é preciso garantir que Bolsonaro tenha todas as garantias do processo legal observadas, podendo exercer sua defesa. Meu comentário: o que eu acho estranho é essa preocupação dos ministros do STF com a garantia do processo legal observadas quando se trata de um terrorista antidemocrático. Nós ainda não esquecemos da história bem recente em que na época, ex-presidente Lula sofreu o lawfare através da Lava Jato de Sérgio Moro e Dallagnol, que atropelou todas as garantias do processo legal e não deram direito de defesa a Lula. E quando a defesa de Lula entrou nas instâncias superiores, não era atendido, inclusive o STF, que negou um habeas corpus preventivo em favor de Lula, que foi preso e colocado incomunicável e sendo proibido de dar entrevistas pelo ministro do STF, Luiz Fux, que derrubou uma liminar do ministro Lewandowski, que autorizava Lula a dar uma entrevista e só veio a corrigir os erros quando saiu as mensagens que provaram que a defesa de Lula alegava muito antes qual seria o perigo que Lula corria para o país na época, o risco de ser eleito e ter continuado e fortalecida a democracia. Se não fosse cassado sua legibilidade através do ministro do TSE, Luiz Barroso, que era o relator do pedido de cassação dos direitos eleitorais de Lula no TSE. Quero fazer uma pergunta. Se realmente Bolsonaro conseguisse impetrar um golpe, como vimos que esteve em curso, conforme minuta encontrada na casa do Anderson Torres, o que aconteceria com a oposição, com o STF? Será que Bolsonaro iria atentar para garantir todas as garantias do processo legal ser observadas, podendo exercer a defesa dos seus opositores?
Veja o vídeo. A avaliação de 3 ministros feita à coluna é que Bolsonaro só deve ser alvo de uma ordem de prisão após uma condenação pela justiça. Esse cenário, porém, pode mudar se o ex-presidente atuar diretamente para inflar novos atos golpistas contra a democracia brasileira, alerta o... Meu comentário. Na minha simples opinião, seria muito arriscado deixar Bolsonaro solto ou prendê-lo somente depois de sua condenação, exceto se caso houver uma delação premiada por parte de Anderson Torres que prove urgente o seu direto envolvimento nos ataques terroristas. Veja o vídeo. Texto. Se eventual prisão de Bolsonaro ainda deve demorar, por outro lado, a inegibilidade dele pode ser decretada de maneira mais célere. Concordam com esta avaliação tanto membros do Judiciário quanto aliados bolsonaristas. Nesta sexta-feira, Moraes escolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, para incluir Bolsonaro no inquérito que apura a autoria intelectual dos terroristas de 8 de janeiro. PGR, quem quer investigar Bolsonaro cometeu incitação pública ao crime. A motivação do pedido foi o fato de Bolsonaro voltar a compartilhar um vídeo, qual sugeriu que a eleição de presidente foi fraudada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e pelo STF. Meu comentário. Quanto à inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso deveria ter acontecido antes da eleição, inclusive a cassação da chapa de Bolsonaro, Mourão, que o colocaria inelegível por 8 anos, e durante a campanha em que ele cometeu vários crimes eleitorais e não foi punido. Até o próximo vídeo.